Análise bíblica da música O Evangelho Fariseu. Depois de muita insistência, eu vou fazer essa análise. Não vou me ater a posicionamentos particulares, não vou me ater aos achismos, mas eu vou fazer a análise conforme a Bíblia, porque eu respondo com a Bíblia. Acompanhe comigo até o final e você vai ver que coisa interessante sobre amparo ou não dessa música que tem impactado o Brasil e até o mundo. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Será que tem razão a cantora Aimee e os autores dessa música? Tem razão alguns pastores que estão se sentindo ofendidos? Tem razão os críticos de plantão que aproveitam dessa música para poderem apontar o dedo para a igreja, generalizando? Acompanhe então a análise bíblica da música O Evangelho Fariseu, para que nós possamos acompanhar passo a passo. Veja só. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. Vamos analisar. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, ok? Estocamos o maná para nós. Aí já não é bíblico isso, por quê? Porque o maná, quando você estocava, ele apodrecia. Talvez seja essa a essência que se quis dizer, que está apodrecendo aquilo que é estocado. Oramos por nós mesmos. Isso aí pode tudo se encaixar, Romanos 16, 17 e 18, que diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com as suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. 2 Timóteo 4, 3 e 4 fala: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sim, é bíblico o que eles falaram. O reino virou negócio. Há uma passagem bíblica que dá amparo exatamente para isso. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 ao verso 10 fala: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Sim, há amparo para essa frase. Continuando, o dízimo importa mais do que os corações. Também pode se encaixar a 1 Timóteo capítulo 6, do verso 3 ao verso 10, das pessoas que amam mais ao dinheiro do que as coisas de Deus. Continuando, enquanto ele está querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. Eu não entendi qual é a essência do que eles quiseram dizer aqui, mas mesmo que nós pensemos que nós sabemos orar, Romanos capítulo 8, verso 26 fala que nós não sabemos orar como convém, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não entendi qual é a essência, mas talvez seja a questão de desviar o foco da oração. Como está com muitas incógnitas, não vou me ater a isso. Um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Evangelho significa boas novas. Fariseu é aquela casta dos judeus mais religiosa, que se apegava mais à lei, à tradição, estava pronta para acusar as pessoas, mas não vivia exatamente o que pregava. Aqui pode se encaixar Mateus 23, 13. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Esse evangelho é boas novas para anunciar a salvação, e os fariseus, à época de Jesus, faziam isso, e nós vemos nos dias de hoje, sim, fariseus, pessoas religiosas ao extremo, que não têm o intuito e a essência de levar a salvação. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Acontece isso, sim. Pessoas que, quando o poder entra, as pessoas realmente elas desviam o foco, são contaminadas. Eu conheço vários líderes que
perderam a essência do evangelho. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu esperando os ceifeiros da grande seara. Aqui está mais associado a políticas públicas, apesar de que a igreja tem papel fundamental, mas como é algo polêmico e já causou uma revolução brasileira, não me compete fazer análise. Na Amazônia queima, larará, uma criança morre, larará, os animais se vão, larará, superaquecidos pelo ego dos irmãos. Uma coisa eu creio que não tem nada a ver com a outra. Não vejo associação, apesar de que, repito, a igreja tem o seu papel, mas aqui já está polemizando e generalizando políticas públicas. Um evangelho de fariseus, como eu disse, evangelho, boas novas, fariseus, uma casta dos judeus, uma casta religiosa que se apega mais à religião do que à essência da palavra de Deus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era. E ainda continua falando, e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Vamos analisar em partes. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo, o sangue não está circulando, o sangue está coagulando. O corpo de Cristo é a igreja. Isso não é bíblico. Aqui se encaixa, e eu vou explicar bem, Efésios capítulo 5, versos 25, 26 e 27, que fala exatamente da analogia do casamento, das funções dentro do casamento. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja, o corpo de Cristo, foi purificado. Ser humano nenhum tem o poder para contaminar a igreja de Cristo, porque o preço foi pago por Cristo. Então essa parte da música não é bíblica. Estão apodrecendo o corpo de Cristo. Não, as atitudes deles são abomináveis, dos fariseus, das pessoas que distorcem a palavra são abomináveis. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Jamais o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, vai perecer por conta de atitudes de seres humanos, porque um preço foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Isso aqui não é bíblico. Estamos no ápice da nova era. Sim, isso é bíblico, é o fim dos tempos. A agenda da ONU 2030 e etc. É só nós estudarmos e estarmos atentos a tudo que está acontecendo. E a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera um caráter cristão. Isso é bíblico. Falsa noiva realmente é bíblico. Aqui se encaixa 2 Pedro 3, de 1 a 4, que diz: Amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças da vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. São pessoas infiltradas, questionando a palavra de Deus, questionando a vinda de Jesus e questionando a essência do evangelho, a falsa noiva. Mas entenda que essa falsa noiva não é corpo de Cristo. Então, se é uma falsa noiva, é o joio, não é o trigo. Não podemos generalizar. A partir daqui, ele continua repetindo, então, as estrofes. Eu não me senti, em momento nenhum, atacado pela música, até porque eu conheço o meu testemunho, eu conheço o evangelho que eu prego, eu conheço o meu Senhor Jesus. Então, eu creio que vale a pena nós sempre analisarmos as coisas à luz da palavra. Os críticos de plantão que apontam o dedo para as coisas de Deus vão aproveitar cada coisa que polemiza, que viraliza, para poder continuar a apontar, mas sempre foi assim. Nós, os servos de Deus que fazemos uma obra com seriedade, não devemos nos doer por conta disso. Pelo contrário, realmente os falsos profetas, os falsos pastores serão evidenciados, e sempre foi assim, porque o próprio Senhor Jesus chegou e apontou o dedo, fariseus hipócritas. Agora, em contrapartida, não podemos jamais generalizar, porque existem homens de Deus, mulheres de Deus que têm dado a sua vida por conta do evangelho. Nós, que temos feito uma obra maravilhosa, temos que continuar fazendo, sabendo que temos incomodado o inferno. Que Jesus seja glorificado sempre através de tudo e todas as coisas, sabendo que está próximo o fim e a volta do Senhor Jesus. Tenha sempre a Bíblia como referencial em tudo. Deus te abençoe.